Salmo 24, um salmo davídico, ou seja, um salmo que foi composto pelo salmista Davi. Salmo 24, um salmo que é bastante lido por muitas pessoas, um salmo que fala muito aos nossos corações, como toda a Escritura. Os demais irmãos já sabem, aqueles que ainda não sabem, permaneçam com vossas Bíblias abertas, porque prego expositivo, vou expor versículo por versículo. Diz assim, Salmo 24: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oremos a Deus em nome de Jesus. Deus Santo, bendito, eterno e poderoso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Te peço, Deus, obrigado pela tua santa palavra. Peço em nome de Jesus que o Senhor ilumine a minha mente, me faça compreender a mesma, para que eu venha fazer exposição deste salmo com fidelidade. Abra, Deus, cada mente que aqui está, para que possamos entender a tua santa palavra, e assim, Deus, crescermos na graça e no conhecimento. Deus eterno, te peço também, obrigado, Deus, pela vida e pela saúde do irmão Luciano, que o Senhor restaurou por essa enfermidade, Deus, que o Senhor arrancou do tórax dele. Deus, obrigado. A honra, a glória, o louvor, a exaltação, toda seja do Senhor como é. Senhor, quantas e quantas vezes os irmãos pediram ao Senhor para que curasse Luciano, quantas e quantas vezes ele pediu, mas o Senhor sabe o dia, o Senhor sabe a hora, o Senhor sabe o momento exato. Portanto, Deus, temos só que te agradecermos, temos só que pedirmos ao Senhor, obrigado, obrigado, obrigado pela vida dele. Deus, assim te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema desta mensagem é Jesus, o Rei da Glória. Os irmãos sabiam que esse salmo aqui está falando de Jesus? Esse salmo aqui está falando de Jesus no momento da ascensão dele aos céus. Portanto, o tema é Jesus, o Rei da Glória. Irmãos, como já disse há poucos instantes atrás, o Salmo 24 é um salmo davídico, é um salmo que, na época em que o salmista Davi ele o compôs, o salmista Davi, juntamente com as pessoas que ouviam esse salmo costumeiramente,
Eles cantaram esse salmo aqui, segundo muitos estudiosos das Escrituras, e até mesmo os rabinos judaicos, quando a Arca da Aliança ela adentrou a Jerusalém. Todavia, os próprios rabinos judaicos, os estudiosos da época das Escrituras, as pessoas que Deus ele tinha escolhido para ensinar o povo lá na época do Antigo Testamento, eles sabiam que esse salmo ele era atribuído ao Messias quando ele viesse. É claro que a revelação de Deus ela é progressiva, e com o advento dos escritos neotestamentários, ou seja, com o aparecimento, com a vinda de Cristo, ao nascer, ao Cristo, ou quando Cristo ele nasceu, e com todo o seu ministério ali, e depois do ministério de Cristo, eles entenderam que cumpriu-se cabalmente este salmo, a parte final dele, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, quando ele ascende aos céus. O versículo 1 do Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Irmãos, de imediato, é bom logo trazer algumas explicações, porque algum crítico das Escrituras pode pensar o seguinte, ou até mesmo, como a gente tem cansado de falarmos, de pessoas que não têm habilidade para ensinar as Escrituras e estão ensinando, e a consequência é as bobagens que a gente ouve. Eu escutei uma ontem ainda, que eu fiquei assim, não, eu não estou escutando isso, não, ele não disse isso não, eu repeti 3 vezes, coloquei no ouvido, eu estava escutando assim, se botasse, não estava Gilberto, eu escutava quase, mas eu botei isso, não, eu vou repetir 3 vezes, o cara pregando, ele falando de Adão e Cristo, disse que Adão foi o primeiro Adão, aí Cristo, ele falou até Romanos, mas o texto é lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele falou, a Bíblia diz em Romanos, mas só que ele citou Romanos errado, a citação foi errada, mas é lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, a Bíblia diz que, lá em Romanos, que Adão foi o primeiro Adão, e Cristo foi o último, então quando quando Adão nasceu, aí nasceu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e Cristo foi o último Adão dessa geração, depois que Cristo morreu, aí acabou essa geração de Adão. Irmãos, só nessa pequena afirmação aí, ele coloca tanta heresia no cristianismo. Primeiro, que Cristo tem a mesma natureza que Adão tinha como pecado, apesar que depois ele disse que Cristo não tinha, mas nessa afirmação ele afirma que tinha. Segundo, que se Cristo fosse o último da geração de Adão, então quem nasceu de Cristo para cá não nascia com pecado não. Irmãos, eu não sei qual é pior, quando essas pessoas elas vão explicar as Escrituras, ou quando elas criam ideias das suas próprias mentes. E o pior de tudo é que tem pessoas que não compreendem não, tem pessoas que ficam lá, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a única conclusão que se tira é que essas pessoas também não têm parte com Deus não, tem não,
Porque no momento que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, ou seja, as ovelhas de Jesus ouvirão as Escrituras e entenderão, e conhecerão e seguirão Ele. Irmãos, eles não vão seguir erros não, pelo resto da vida não. E no momento que a pessoa segue esses falsos ensinamentos e prossegue ou dá continuidade, a única explicação que existe é: a pessoa não tem parte com Cristo. No mínimo, na melhor das hipóteses, a pessoa não se converteu ainda. Não se converteu. É por isso que, sempre que estou estudando as Escrituras em casa, acredito que o Espírito Santo, plenamente, ou seja, totalmente, ele coloca isto em meu coração. Explique minuciosamente detalhes. Quando diz aqui, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vivem. Pode um crítico das Escrituras, ou até uma pessoa que não tem habilidade nas Escrituras ensinar ou pensar do seguinte: se do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, então o pecado, quem criou? O pecado, irmãos, é exatamente o seguinte: é uma escolha errada da liberdade de escolha que Deus concedeu a cada um. É uma escolha errada que o ser humano escolheu. O pecado, ele não é algo material, palpável, não. O pecado é algo que o homem, ao ser facultado de liberdade de escolha, ele escolheu praticar. E, portanto, o pecado passou a existir. Quando o salmista diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. O salmista, no versículo 2, ele está citando Gênesis, capítulo 1. Irmãos, e o que é que o salmista ele quis nos ensinar aqui? Exatamente o que a gente entendeu, que do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e os que nele vivem, porque foi Deus que a estabeleceu. Foi Deus. Ou seja, o salmista aqui, ele quis nos ensinar que tudo que existe foi criado por Deus e pertence a Deus, está sobre o controle de Deus. Tudo que existe. Alguém pode se indagar e perguntar assim: mas se tudo que existe foi Deus que criou, isso acredito, e tudo que existe está sob o controle de Deus, o porquê de tantas desigualdades, de tantas maldades, o porquê de tanto pecado, de tanta coisa ruim? Exatamente por conta da liberdade de escolha que Deus concedeu ao ser humano. E Deus, ao conceder essa liberdade de escolha, o ser humano, ou uma parte, a maior parte dela, eles decidiram desobedecer a Deus e quebraram essa liberdade de escolha. E por isso existe tantas e tantas coisas. Irmãos, se nós não conhecêssemos as Escrituras, a gente chegaria ao ponto de dizermos o que muitas pessoas dizem, e que eu já ouvi, que este mundo aqui, ele não tem mais jeito, que ele está completamente em um caos, e que ele vai se autodestruir por si mesmo. Irmãos, se nós não conhecêssemos as Escrituras, a gente poderia até pensar isto, mas conhecendo as Escrituras, nós entendemos que realmente o mundo,
ele passa por um caos. O pecado, a cada dia mais, o pecado ele tem aumentado no meio das pessoas. A cada dia mais as pessoas têm se entregado mais e mais ao pecado, à desobediência. A própria Escritura, ela vai nos ensinar o seguinte, que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Isso na primeira epístola que João escreve, capítulo 2, versículo 15 e 16. Mundo ali, a ideia de mundo ali é sistema, um sistema que nós sabemos que é corrupto, e que além de ser corrupto, por trás de toda a corrupção do ser humano, existe também a parte de Satanás e seus aliados, ou seja, os demônios, eles agirem nos corações dessas pessoas. Um exemplo, isso pode ser até bloqueado, mas eu vou dizer, aquele careca lá do Supremo Tribunal Federal, aquele cara ali não tem lógica não, aquele cara ali ele está fazendo e desfazendo, e Deus deixando. Quando Deus pegar aquele careca, ele vai pegar a careca dele, pensando que tem cabelo. Agora ninguém nem pensa que Deus vai pegar, tem pessoas que Deus não vai pegar aqui não. Graças a Deus por nós, que Deus nos pegou aqui, que Deus nos castigou aqui, porque Deus, se Ele tiver alguém por filho, Ele castiga aqui, para que a pessoa venha reconhecer o quanto está errado. Só que tem pessoas que Deus conhece que é tão ruim e que não quer se arrepender, não quer. A decisão é da pessoa. Deus pega tão fácil que você quiser. Peque, pode fazer o que você quiser. Peque, faça o que você quiser. Depois eu resolvo com você. Irmãos, e tem coisa que nós pensamos assim, será que está tudo fora do controle de Deus? Está não. Está não. Ele está no controle de tudo. Todas as coisas que acontecem aqui, minuciosamente, até uma folhinha seca que cai, como dizia um hino bem antigo, que uma folha seca que caiu no chão, até um grãozinho de areia que se move, ele não se moveria se Deus não permitisse que ele se movesse. Uma folhinha seca que cai no chão e o vento sopra, para lá, para cá, para lá e para cá, ela não fazia isso se Deus não permitisse que acontecesse. Irmãos, até o próprio inimigo de nossas almas, e que é no máximo opositor de Deus, Satanás, ele tem poder sim, Deus criou ele com poderes, criou na verdade o Lúcifer, e Lúcifer usou da liberdade de escolha mal e caiu, e pecou contra Deus, e tornou-se inimigo de Deus, porque a palavra Satanás, ela significa, no idioma hebraico, adversário, e portanto ele passou a ser chamado de Satanás. E Satanás, irmãos, ele não faz nada, absolutamente nada, se Deus não permitir. Exemplo, se Satanás ele pudesse, se Deus permitir, Satanás explodia essa igreja aqui, nós seríamos completamente destruídos. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele não permite, e diante disso, Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, mostrando que tudo o que Ele criou, a ideia aqui é tudo, a terra, do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, ou seja, Deus controla tudo, Deus Ele controla tudo. As coisas ruins que acontecem aqui é Deus permitindo acontecer, porque nós temos liberdade de escolha. Nós temos liberdade de escolha. E muitas vezes, por sermos seres humanos, por sermos pessoas falhas, mesmo sendo crentes, nós começamos a temer, nós começamos a duvidar, irmãos, de certas coisas.
Nós começamos a nos perturbar com tantas e tantas coisas pequenas. É como eu disse aqui, não sei se a semana passada, acho que foi domingo passado, que há poucas semanas atrás eu estava perturbado com uma coisa, e eu me perturbei de uma tal forma, que confesso aos irmãos, eu nunca tinha me perturbado eu nunca tinha me perturbado dessa maneira com um crente, apesar que eu já me perturbei muito. Irmãos, e eu orando a Deus, Deus falou comigo. Deus falou comigo no dia que eu estava estudando para pregar a mensagem que eu preguei aqui sobre o Salmo 40. Irmãos, e aconteceu tudo minuciosamente, de acordo com aquilo que Deus queria, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. As nossas vidas, elas em si, na verdade nós em si, o ser humano em si, após o pecado, nós nos tornamos problemáticos. Os problemas, as dificuldades, não são coisas anormais para nós, na verdade são coisas comuns. Quem não tem problema aqui? Quem não tem problema aqui, então não está vivendo nessa terra não. Pode estar agora tranquilo, com a mente legal, mas nós temos nossos problemas. De repente acontece uma coisa com o filho, com um pai, com a mãe, com um irmão, com um parente, com um amigo, com outras pessoas, conosco mesmo, nós começamos a nos perturbar. E em meio a tudo isso, o que é que acontece conosco? Nós começamos a duvidarmos, nós começamos a deixar a incredulidade, ela, além de adentrar ao nosso ser, ela inundar a nossa mente. E quando nós permitimos que isso aconteça, a consequência é a gente pecar por incredulidade e recuarmos um pouco da fé. Irmãos, mas quando nós lemos as Escrituras, como conversando ontem com o Luciano, que ele falou que leu alguns livros, eu falei, leia a Bíblia, ele falou, não, é a Bíblia mesmo, está certo, porque é ela que fala conosco. Irmãos, eu tenho vários livros em casa, tenho um estante já que tem uma parte que já completou de livros, eu não sei nem quantos livros eu tenho, mas acredito que mais de 100 livros, ou muito mais de 200 livros já, se tem ali, tem uma quantidade boa, cerca de quase 200 eu acredito, mas o livro que eu mais leio é esse aqui, é o livro de Deus. Esse livro aqui, eu já estudei ele sistematicamente, ou seja, doutrina por doutrina, inúmeras vezes, fora as 16 vezes, nesses quase 14 anos que completo o mês que vem, que Deus me chamou, 16 vezes, de Gênesis a Apocalipse, fora o que eu já li sistematicamente. Um exemplo, estudar sobre o arrebatamento, tudo que tem sobre o arrebatamento eu vou estudar na Bíblia, tudo que tem sobre a doutrina da salvação eu vou estudar na Bíblia, tudo que tem sobre a triunidade de Deus na Bíblia, tudo que tem sobre a união hipostática de Cristo na Bíblia, tudo que tem sobre a divindade do Espírito Santo na Bíblia, tudo que tem sobre a martiologia, que é a doutrina do pecado, na Bíblia, e tantas outras doutrinas. Então o livro que nós mais temos que lermos é as Escrituras. E eu confesso que um dia, eu acho que por volta ali de 2017, eu lendo 2016, acho que cerca de 2016, eu comprei uma biografia de Martinho Lutero, e eu estava lendo, o que é que eu pensei? Eu tinha muito livro em casa de teologia, que estuda também as Escrituras, e eu estava lendo muitos livros, já que eu estou lendo os livros, e estou verificando na Bíblia, eu vou passar uns tempos sem ler a Bíblia, irmãos, e Deus usou os escritos de Martinho Lutero
para falar comigo. Há séculos atrás, Martinho Lutero tinha escrevido. Tem uma biblioteca enorme, mas de todos os livros que eu amo de ler, o principal, que eu não posso jamais deixar ele de ler, buscar cada vez mais aprender dele, é as Escrituras. Irmãos, daí eu parei, senti aquele fogo dentro de mim, rapaz, isso é Deus falando, pela pena de Martinho Lutero. E daquele dia em diante eu passei novamente a ler constantemente, e leio constantemente as Escrituras. Por quê, irmãos? Porque é ela que vai nos ensinar como Deus age, quem Deus é, como Deus quer que nós venhamos nos comportarmos diante dele. É as Escrituras, irmãos, que vai nos ensinar nos momentos de dificuldades, que do Senhor é esta terra e tudo o que nela existe. É a Bíblia que vai nos ensinar que o mundo e os que nele vivem, ou seja, que não tem careca corrupto do Supremo Tribunal do Inferno, que possa dizer assim: a igreja vai parar de pregar. Ele pode, se Deus permitir, até dizer assim: não, a igreja, ela vai parar, ela vai fechar as suas portas, ela pode fechar essas portas aqui, mas a boca de cada servo do Senhor, que verdadeiramente serve a Cristo, nem a morte é capaz de fechar, porque mesmo até depois da morte, nós iremos louvar ao nosso Deus, não aqui, mas agora lá no céu, na Assembleia dos Santos, junto com todos quantos, desde o Antigo Testamento, eles servem a Cristo Jesus. Irmãos, é as Escrituras Sagradas que nos ensinam. Agora eu vou usar a linguagem que Paulo usou, que essas momentâneas e leves tribulações que sobrevêm sobre nós, porque se Paulo disse que o que vinha sobre ele, que Paulo chegou a ser tido como morto, apedrejado, e os discípulos que estavam ali carregaram Paulo e tinham ele como ele tinha morrido, e Paulo de repente, Paulo se levanta, e Paulo não fez assim: me leva para um médico, me deixa em tal canto, não. Paulo disse: vamos voltar e vamos pregar. Irmãos, esse mesmo Deus é o Deus que está conosco, e Paulo chama isso de tudo de momentânea, leve, momentânea tribulação. Portanto, as leves e momentâneas tribulações, dificuldades que nos acometem aqui diariamente, e que tiram a nossa paz, e que muitas e muitas vezes tiram o nosso sono, e que faz com que muitas e muitas vezes nós venhamos cair, pecar, errar. Nós temos que entender que tudo isto é permissão de Deus, no mínimo, para que nós venhamos amadurecermos na fé, porque dele é a terra e tudo que nela existe. E no momento que Deus, irmãos, ele quiser dar um fim, tudo isso ele dá, ele acaba, ele acaba. Portanto, que nós não venhamos temer as dificuldades que nos sobrevêm nesta vida, que nós não venhamos, irmãos, recuarmos diante de tudo que muitas vezes nos entristece, nos enfraquece e faz com que a gente caia e peque, que a gente venha levantar nossas cabeças, orarmos a Deus e pedirmos forças a Ele, e sabendo que dele é a terra, tudo que nela existe, porque foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre os montes. Aí o salmista Davi continua no cântico: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Davi faz duas perguntas:
quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ou seja, o que é que o salmista quis dizer? Quando ele escreve, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. A ideia, irmãos, de mãos limpas é de atos justos, é de atos de acordo com a palavra de Deus. Aquele que, mesmo diante de suas limitações, ele, irmãos, ele tem se esforçado para viver de acordo com a palavra de Deus. É como eu disse aqui no princípio da exposição do texto, esse salmo é um salmo messiânico, ele refere-se a Cristo. Mas fazendo uma aplicação aqui a nós, que Davi pergunta: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, ou seja, aquele que não anda na prática da mentira, aquele que não anda na prática do engano, aquele que não anda na prática da falsidade, do roubo, do adultério, aquele que não anda ou tem ainda prazer em viver no pecado, aquele que tem os seus atos, irmãos, limpos ou puros, aquele que mesmo diante das falhas que nós temos, porque cada um que aqui está e cada pessoa que pisou nesta terra, exceto Cristo, que tinha a natureza de Adão, como homem, ele tinha a natureza de Adão antes de pecar. Ele não tinha pecado algum, mas Paulo tinha pecado, Pedro tinha pecado, o Samuel tinha pecado. Se vocês lerem o livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, uma vez Pedrão me perguntou, a gente era da Assembleia de Deus, ele falou: Romo, tu já leste Daniel completo, o livro de Daniel por completo? Eu falei: li. Tu encontrou algum pecado dele, dizendo que ele tem algum pecado? Eu falei: Pedrão, eu já li mais de uma vez, já estudei sistematicamente, e não tem registrado, aí Daniel não cometeu pecado? Cometeu, só que Daniel era um homem santo, que não tem registrado ali, mas ele cometeu pecado. Noé era um homem separado do pecado, um homem santo, mas cometeu também pecado. O Samuel também cometeu também pecado. Lembram-me, agora o Espírito Santo, na verdade, me faz lembrar de quando o povo de Israel estava pecando. O profeta Ezequiel, ele registra Deus falando, sabe o que? Deus diz: olha, ainda que Daniel, Samuel e Noé orem a mim para salvar essa nação, eu só salvaria eles mesmos. Será que os homens tinham comunhão com Deus? Porque tu imagina só, Deus, uma coisa é eu dizer assim: o irmão João é um homem de Deus, outra coisa é Deus olhar e falar: ele é um homem de Deus, porque Deus conhece. E Deus chegou a dizer isso, irmãos, deles. Mas eram homens também que falhavam, como também Paulo e tantos outros que nós encontramos no Novo Testamento. Todavia, eram pessoas que, dentro de suas limitações, eles procuravam viver em comunhão com Deus, eles procuravam colocar em prática aquilo que tinham aprendido de Deus, e mesmo quando erravam, eles não se contentavam com o pecado,
Irmãos, eu confesso a vocês que constantemente eu oro a Deus assim: Deus, eu queria nunca mais pecar, mas é inevitável eu não pecar. Exemplo, aqui, quem é que decide assim: eu não quero pecar nunca mais, e não peca? Tem como a gente fazer isso? Não tem. Por mais que a gente tenha boa intenção. Uma vez um pastor, ele me disse o seguinte, ainda quando eu era da Assembleia, disse: Romualdo, teve uma vez que eu fiz assim: Deus, eu não quero pecar, e eu vou ficar o máximo de tempo, que eu vou ver o máximo de tempo se eu consigo ficar sem pecar. Ele disse a mim, se eu não me engano, ele me disse que nem para a rua veio, já para evitar certas coisas. E ele disse que quando ele menos esperava, ele na mente, ele já tinha pensado e pecado, porque tem pensamento que vem, se a gente tem pensamento nosso, pensamento em si, que fique bem claro isso, que eu tinha dúvida como novo convertido. O pensamento mal na nossa mente, ele não é pecado, não, é pecado se eu aderir o pensamento, está entendendo? Porque como dizia Martinho Lutero, o grande reformador do século 17, é impossível nós impedirmos que os passarinhos, eles defequem em nossa cabeça. Não, eles voem sobre nossa cabeça. Agora, defecar só se nós quisermos, porque a gente pode espantar eles. Está entendendo? Então o pensamento mal pode vir sobre nós. Agora eu peco se eu quiser, se eu aderir àquilo ali. Portanto, irmãos, mesmo diante de toda a nossa limitação, nós temos que vivermos de acordo com a palavra de Deus. E peço constantemente a Deus: Deus, que eu não me contente com o pecado, não, Deus. Na hora que eu pecar, que eu venha reconhecer: Deus, eu errei, me perdoe. E eu venha pedir perdão de imediato. Porque, irmãos, quem entrará? Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, ou seja, aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que anda de conformidade os ensinamentos de Cristo, aqueles que, mesmo sendo pecadores, limitados, mesmo sendo pessoas falhas, eles não contentam-se mais com o pecado, eles procuram a todo custo, com todas as suas forças, colocar em prática os ensinamentos que Deus, assim Ele tem ensinado. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. O que é que o salmista quis nos dizer, ou nos ensinar, com aquele que tem um coração puro? Eu já ensinei aqui numa pregação que eu fiz algumas semanas atrás, que quando a Bíblia se refere a coração, está se referindo na verdade à nossa mente, ou seja, aquele que tem a mente pura, aquele que não tem maus pensamentos em sua mente. Porque, irmãos, tem pessoas que, na verdade, todos nós pecamos tanto com atos, como também com a nossa mente, tanto com atos, como também com a nossa mente, com as nossas mentes. Tem pessoas que a gente não vê ela pecar tanto com atos, mas com a mente, elas pecam que não é brincadeira. Elas têm maldade constantemente em seus corações. Nós percebemos isto quando a gente conversa com algumas pessoas. A gente vê o quanto elas são maliciosas, elas têm maldade em seus corações. Nós não percebemos tantos pecados de certas pessoas com atos, mas com a mente, ou seja, nos seus pensamentos, sim. Portanto, quem poderá entrar no monte do, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, ou seja, todos os maus pensamentos que vier sobre nossas mentes,
nós temos que lutarmos contra e procurarmos vencermos em Cristo. Nem jura por deuses falsos, que não recorre aos ídolos, e nem jura por deuses falsos, ou seja, tem confiança em ídolos e dedica-se a ídolos e jura também aos seus ídolos. Versículo 5. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. A pessoa, irmãos, que anda em integridade para com Cristo, para com Deus, para com a sua palavra, receberá, como diz o texto sagrado aqui, a bênção do Senhor, e Deus lhe fará justiça. Ou seja, Deus imputará justiça a esta pessoa. Portanto, irmãos, que nós, que todos quantos tiverem acesso à palavra de Deus, não só nesse vídeo, através do nosso canal da igreja, mas também, irmãos, aqueles que tiverem acesso à palavra de Deus, nós venhamos nos esforçarmos para colocarmos em prática os ensinamentos que Deus nos ensina em sua palavra, porque a Bíblia nos ensina que se assim nós fizermos, Ele nos concederá ou nos fará justiça, ou seja, aplicará a sua justiça em nós. E essa justiça, Ele aplica em todos os âmbitos. E a principal forma que Ele aplicou é exatamente quando Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, para nossa justificação. E Ele aplicou a justiça de Cristo em nós. Ou Cristo aplicou a sua justiça em nós. Versículo 6. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que dedicam-se a Deus, Deus agirá desta forma. Irmãos, o versículo 7 diz: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Irmãos, este salmo aqui, principalmente o salmo inteiro, mas principalmente essa parte final, ele fala claramente acerca do Messias, ou seja, do Salvador de toda a humanidade, quando adentrou aos céus. A gente vai ver isto no Novo Testamento, lá no final do capítulo 24 de Lucas, e com mais minúcias, com mais detalhes, no final ou no início do capítulo 1 de Atos. Quando Jesus estava ali no monte chamado das Oliveiras, e diante dos seus discípulos, ele é assunto aos céus ali, é levado até os céus. Irmãos, e o salmista mesmo, ele, cerca de quase 1000 anos antes do nascimento do Messias, porque foi a época que Davi,
ele existiu, ele viveu cerca de quase 1000 anos. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Primeiro ponto que nós temos que analisarmos aqui é que Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Irmãos, quantos e quantos segmentos sectários, ou seja, seitas, eles não acreditam que Jesus, ele, mesmo sendo distinto de Deus, ele tem a mesma natureza, a mesma essência, e juntamente com o Espírito Santo, que também é distinto de Jesus e de Deus, eles formam um único Deus. A Bíblia Sagrada, tanto no Novo Testamento, mas também com muita ênfase, com muito destaque no Antigo Testamento, ela vai mostrar que Jesus, irmãos, é o Rei da Glória. E diz: quem é esse Rei da Glória? Versículo 8: o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Irmãos, não existe um homem que pisou nesta terra mais valente que Jesus. Não existe um homem que pisou nesta terra que tenha, que se equipare na verdade à valentia que Jesus teve. Porque imagina só, Jesus, irmãos, ele sendo Deus, mesmo sendo distinto do Deus Pai, ele era Deus, ele é Deus, ele deixa a sua glória, ou seja, ele fez-se homem, e nesse momento que ele se fez homem, ele não quis, irmãos, ele não quis, porque essa é a ideia de Jesus, deixar a sua glória. Não é que ele deixou de ser Deus, ele deixou, pelo momento, aquele momento que ele esteve aqui na terra, ele não quis exercer a sua autoridade de governar. Pelo contrário, ele tornou-se servo. Irmãos, eu fico incrível como tantas pessoas não entendem isso. E diz, quando eu já escutei pregadores famosos, pessoas que eu até admiro, falar sobre a questão de Jesus deixar sua glória, eles não explicarem com tanto de conformidade realmente as Escrituras, como as Escrituras nos ensinam. Quando a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória, é que ele, como Deus Filho, ele tornou-se homem, e além de homem, servo. E ele, por aquele momento ali que ele viveu na terra, cerca de 33 anos, ele não quis governar, por mais que ele continuasse como Deus, por mais que ele recebesse adoração. Irmãos, se não existiu homem valente como Jesus, porque imagina só, a Bíblia vai dizer no início: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O salmo vai ter sua conclusão em Cristo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os montes e afirmou sobre as águas. Irmãos, e esse mesmo Deus, ao se tornar homem e servo, ele humilhou-se a si mesmo, como sendo servo, apanhando, nunca revidando, sendo uma pessoa de pouco poder aquisitivo, ou seja, pobre. Jesus era uma pessoa pobre, ele necessitava, irmãos, ele necessitava trabalhar se ele quisesse comer, e ele aprendeu o ofício do pai dele, do José, do esposo de Maria, por mais que não fosse pai, mas foi quem o criou. Ele aprendeu o ofício, irmãos. E quando Jesus ele deixou, ou ele foi batizado ali no Rio Jordão, e iniciou-se o seu ministério, Jesus ele não tinha tempo de estar trabalhando, e ele foi necessário ser ajudado pelas pessoas.
E quem muito ajudou Jesus foi algumas mulheres que tinham condições, inclusive a Maria Madalena ajudou também muito Jesus, e outros homens que Deus usou ali para ajudar Jesus. Irmãos, e Jesus no momento da crucificação, ele humilhou-se a si mesmo, ele apanhou, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado até mostrar, irmãos, as suas próprias costelas, e ele não revidou em momento algum. Irmãos, em um certo momento, Jesus em seu ministério, ele conta uma parábola, e nessa parábola ele fala sobre ele, Satanás, e ele diz que o valente, quando entra, ele chama Satanás de valente, só que ele diz que mais valente do que Satanás é ele. Ele fala o valente, mais valente que o valente, que entra na casa, amarra o valente, saqueia o que ele tem e deixa ele amarrado. Ou seja, Jesus, ele veio ao mundo e nos resgatou do poder do diabo, do poder do pecado e das influências que o diabo tinha sobre nós. Irmãos, ninguém, absolutamente ninguém se equipara a Cristo como homem, como ele foi valente. O Senhor valente nas guerras. Versículo 9: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, esse título, Senhor dos Exércitos, ele é aplicado inúmeras vezes no Antigo Testamento em Deus, e agora eles aplicam esse título no Messias, e ele cumpriu-se na pessoa bendita de Jesus. Fico pensando, irmãos, no exato momento que os discípulos, eles estavam ali no monte chamado das Oliveiras, eles estavam ali, acredito que um tanto ainda apreensivos, apesar que eles já tinham recebido já o Espírito Santo, que Cristo tinha soprado o Espírito Santo neles, mas não tinham recebido na sua plenitude. Na plenitude receberam só no Pentecostes, aonde ele desceu totalmente ali sobre os discípulos. Irmãos, acredito plenamente, até pelos atos dos discípulos, eles estavam ali apreensivos, que eles foram novamente para o cenáculo. A gente vê isso lá no capítulo 1 de Atos. O cenáculo era um primeiro ou segundo andar que existia na época, e possivelmente a dona desse cenáculo era a mãe de João Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho. Como é que eu posso afirmar isso? Se nós lermos Atos capítulo 12, a gente vai ver que novamente, quando Pedro estava preso, eles estavam orando no cenáculo, ou na casa da mãe de João Marcos, e o local era o cenáculo. Irmãos, e Cristo, enquanto os discípulos estavam ali, eles viram Cristo ascendendo aos céus, ou seja, subindo ali, e diz o texto sagrado que os discípulos começaram a ver, e ele foi subindo, até ser elevado por uma nuvem e subir aos seus olhos. Irmãos, eles com certeza ficaram ali já um tanto seguros, porque Cristo tinha ressuscitado, mas como não tinham recebido ainda o Espírito Santo na sua plenitude, na sua totalidade, estavam ainda meio confusos e temerosos, porque vieram ser revestidos, cheios, com a descida oficial do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Irmãos, e neste exato momento que Jesus sai dessa esfera terrestre,
natural, Jesus adentra a esfera celestial. Irmãos, eu estava esta tarde, tinha lido, já tinha feito algumas coisas, e fui deitar, e aproveitei um momento para descansar e orar, porque vou contar um segredo para alguns irmãos. Às vezes eu estou cansado num canto, eu vou deitar, e sabe como é que eu pego no sono? Eu pego no sono orando, começo a orar, tem vezes que o sono vai embora, mas tem vezes que eu vou orando, depois eu durmo, e tem hora que eu me acordo, eu estou batendo com os lábios assim, e eu estava orando, irmãos, imaginando, pensando, como é que foi a chegada de Jesus aos céus. Irmãos, eu pensando neste texto, e lendo o salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, cerca de 1000 anos antes de Cristo, ele: abram-se, ó portais, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, acredito que naquele exato momento ali, os céus, irmãos, estavam esperando aquele que antes, ele não tinha um corpo físico. Antes Cristo, ou Filho de Deus, era só Deus Filho. Agora ele vai até a terra, ele humilha-se, ele faz-se homem, humilha-se como servo, ele vence o pecado na carne, ele vence o pecado, ele vence todos os demônios, inclusive o cara de borracha chefe, que estava todo momento ali com ele, e ele venceu ele. Irmãos, ele quando entrou agora no céu, ele agora que antes ele era só Deus, agora ele é homem e Deus, porque, irmãos, o corpo que Jesus ressuscitou é o corpo que ele entrou nos céus e está até hoje à destra de Deus. Imagina ali, eu fiquei imaginando as 4 categorias de seres celestiais que existem no céu: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Irmãos, a Bíblia diz lá no capítulo 6 do profeta Isaías, quando teve uma visão do céu, e aquela visão se aplica a Cristo, Isaías disse que viu o Senhor dos exércitos e os serafins, que a palavra serafim em hebraico significa ardendo em fogo. Eles estavam com suas 6 asas voando, com as suas 6 asas, duas eles voavam, 2 eles cobriam o rosto, 2 voavam, 2 cobriam o rosto, e 2 os pés, e eles dia e noite, ou seja, para todo sempre, eles estavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu fiquei imaginando quando ali os serafins, que são os guardiões, irmãos, do trono de Deus, os 24 anciãos, ali, irmãos, aqueles seres viventes que Ezequiel ele viu, quando ele teve a visão lá no rio, na Babilônia. Ali, irmãos, o arcanjo Miguel, que é o príncipe dos exércitos de Deus, aquele que Satanás, quando Deus autorizou que ele guardasse o corpo de Moisés, e Satanás foi lutar com ele, e ele disse que o Senhor te repreenda. Mas da vez que Daniel orou por 21 dias, que o anjo Gabriel veio, e o Satanás, juntamente com os reis da Pérsia, ou seja, outros demônios principais, eles foram tentar impedir. Miguel veio, lutou e os venceu. Miguel ali, irmãos, como general do exército, como príncipe do exército de Deus, comandante do exército, acredite, irmãos, que ele estava ali, batendo continência para aquele que criou todas as coisas. É por isso que o Espírito Santo, ele ilumina, ele inspira a mente de Davi para lhe dizer: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, abram-se, ó portais, para que entre o Rei da Glória.
abram-se, ó portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, como foi o céu nesse momento, com Jesus adentrando lá, agora como homem, como Deus e como homem, sentando no trono, e do seu trono, Ele governando todas as coisas. Jesus, irmãos, esse mesmo Jesus, que todos os anjos, que todos os arcanjos, que todos os serafins, que todos os querubins, que como a Bíblia Sagrada diz, que todos os seres, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, irão se prostrar diante dele e reconhecer que só o Senhor é Deus. Esse mesmo Jesus, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até os últimos instantes de nossas vidas aqui nesta terra. Portanto, irmãos, que nós venhamos também cantarmos, pregarmos, nos esforçarmos para vivermos o que as Escrituras nos ensinam. Cristo, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Cristo Jesus, que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele aplica ou dê-nos força para colocarmos essas palavras em prática. Que pena, irmãos, que eu não sei cantar aquele hino, Jesus, o Rei da Glória. Que pena que eu não sei cantar, mas acredito que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem falado profundamente a nossos corações. Convido os irmãos que fiquem de pé.